Bem-vindos ao Pod da BAC. Que delícia ter vocês aqui comigo toda quarta-feira às 18 horas. Eu te encontro aqui para você ter histórias reveladoras, convidados incríveis. E hoje eu recebo uma convidada mais que especial para mim, que é a querida Drica Divina. Que satisfação ter Ah, você aqui, a Drica. satisfação é minha. Eu amo quando alguém me convida para um podcast, porque eu adoro contar minha experiência, minha história, meu trabalho, dividir a minha vida mesmo com as pessoas. Esse é a minha vida, esse é o meu propósito. Agora, se você quer conhecer um pouco mais da Drica, eu vou te contar. A Drica, ela é uma especialista no mundo da beleza e autoestima. Ela tem uma comunidade com mais de 1 milhão de seguidores nas mídias sociais e ela é especialista número 1 em cuidados com a pele madura, maquiagem e skincare. A Drica é apaixonada por empoderar pessoas de todas as idades, mas ela concentra a expertise dela para auxiliar mulheres acima dos 40 anos a brilhar cada vez mais e abraçar sua beleza única. Prepare-se, que nós vamos ter uma conversa inspiradora e dicas valiosas sobre como cuidar da pele com essa maravilhosa Drica Divina. Seja muito bem-vinda ao Pod da Obrigada, BAC. obrigada, Vivi. Bom, nós vamos começar com a pergunta: quem é Drica Divina? Drica Divina foi uma mulher que teve coragem de desenhar o seu próprio destino. Eu digo isso porque quem me acompanha nas redes sociais sabe a transformação de vida que eu tive. Eu fui casada por mais de 20 anos, tenho 2 filhos, hoje são meninos de 24 e 22 anos. Mas depois de um tempo na minha vida, eu resolvi me separar. Eu não digo vítima, porque no final das contas a gente sabe que é Sim. 50-50. Mas eu fui, sim, vítima de um casamento muito abusivo, psicologicamente, e era muito ciúmes, era um ciúmes obsessivo, que mais do que tudo, eu era opressor, era um casamento opressor. E essa opressão, ela abafou todos os meus sonhos, todos os meus ideais, todo o meu propósito de vida. E a Drica Divina, ela veio para mostrar para essas mulheres o poder que a gente tem, de, que está nas nossas mãos, de ser feliz, que a gente depende só de nós mesmo, o destino da nossa vida, a nossa felicidade. E qual a importância que você vê? A gente sabe que você ter autoestima, ela está relacionada em todos os campos da nossa vida. E se a gente não está bem em algum dos assuntos, como esse que você comentou, isso afeta demais a autoestima das mulheres. Como que foi para você sair disso e conseguir se reinventar, passando por uma adversidade no seu relacionamento que pegava muito forte, porque nós mulheres somos sim muito sensíveis, né? Como que isso impactou e como você conseguiu dar essa volta por cima? A autoestima foi uma coisa ensinada principalmente pelo meu pai. Para você ver como os pais, o pai, a figura paternal, ela tem grande importância na vida de uma filha. O meu pai sempre foi uma pessoa que me colocou aí para mim, para minha irmã e meu irmão, para a gente para frente, falando: olha, é, faz sozinha, você consegue, você pode, e sempre me colocando essa responsabilidade desse poder que eu tinha que estava nas minhas mãos. Quer dizer, a escolha da minha vida, dos acontecimentos, então, tudo dependia de mim. Hum. E isso foi uma coisa muito marcante para mim, que é o que me fez renascer nesse momento que eu estava, nesse momento tão difícil da minha vida. Então, quando eu me separei, no primeiro momento eu estava muito bem, mas depois o negócio pegou. Principalmente porque veio a questão hormonal, porque eu tinha 45 anos, eu entrei na menopausa com 47. Então, foi a autoestima, o valor próprio que fez eu sobreviver a tudo isso. E a maquiagem, ela apareceu como uma grande mudança também, porque eu fiquei sabendo, dando uma estudada, que você até trabalhava com direito. Sim, eu sou Que, formada em direito, mas eu nasci maquiadora, eu nasci para olha, falar de beleza. Eu, desde pequena, amava quando a minha tia. Eu tinha um tio que morou na França, ele morou 10 anos na França.
A gente tá falando aí de 1970, eu tenho 53 anos. Pode não parecer, mas E ele trazia uns maravilhosa. kits de maquiagem, que eram umas paletas que via batom, blush, sombra. E eu, ali pequenininha, eu passava o dedo, aí minha tia ficava brava comigo, falava, gente, não, você estragou minha paleta. E eu me maquiava, e ela era meio hippie, e ela usava umas estrelinhas, uns brilhos, e eu ficava encantada com esse mundo. E só que a gente é de uma época, Aline, que a gente não tinha, assim, beauty artist, Sim. hairstylist, chefes de cozinha. Não tinha esse Exatamente. glamour e essa mais do que glamour, a valorização dessas profissões. A gente tinha ali meia dúzia de profissões. Minha mãe é advogado, meu tio é advogado, outro tio advogado. Falei, vou fazer advocacia, vou fazer direito. Não sei porque eu fiz, porque eu não tenho nada a ver com direito, nada. E aí fui trabalhar numa empresa do setor industrial. Nossa. Então não tinha nada a ver comigo. E aí, mais do que tudo, chegou num determinado momento que eu estava trabalhando no automático e quando chegava domingo eu entrava em depressão. Ah, você vê como é importante a gente saber escolher, né? Já dava aquela coisa de, ai, vai começar a semana, não Nossa tô Senhora, feliz. eu lembro, você sabe que me traz até um gatilho É. emocional quando eu falo disso, eu consigo sentir Aquele a peso. minha aflição, assim, a minha angústia. Eu falava, gente, vai começar a semana, pelo amor de Deus. Eu já pensava na sexta-feira, eu falava, gente, eu vou ser feliz só na sexta-feira. Nossa. E somado a isso, vinha o meu casamento, que não estava bem. Então, foi uma sucessão de, de atos infelizes e de momentos tristes que culminou com a minha separação e com a minha... com tudo isso que aconteceu, né, da minha vida, né? Sim. Logo depois do casamento, né? E como você conseguiu dar a volta por cima? Porque realmente é muito pesado isso. Você, É uma né? carga imensa. É uma carga imensa. E quem tem filho, pior ainda, porque você ainda tem toda uma situação envolvendo os filhos. E tem a questão do trabalho, tem a questão de você não estar bem. Qual foi o gatilho que você mudou? E depois que você se separou, que você... Começou antes, Aline. Começou antes porque eu pensei, eu vou ter que mudar meu mindset. Não é que fala mindset, não, mas eu tenho que mudar minha forma de pensar. Com 5 anos antes da gente se separar, eu já estava pensando em me separar, né? 1 ano e meio, 2 anos antes, eu comecei a pensar estrategicamente o que eu faria quando eu fosse me separar, porque eu sabia que quando eu me separasse, ele ia me deixar com uma mão na frente e outra atrás, que foi o que aconteceu. Então, eu pensei estrategicamente. Então, eu me inscrevi aí pedi demissão do trabalho no dia 3 de janeiro. Dia 4 de janeiro, peguei a última vaga no curso do Senac, porque eu falei, agora eu vou mergulhar de cabeça, vou fazer esse curso antes de me separar. Aí fiz o curso, falei, agora eu vou me separar. Me separei, e aí eu mergulhei de cabeça no mundo da beleza, que eu tinha que correr quanto tempo? Porque aí eu já tinha 42, 43 anos, 43, 44 anos, 43 anos. E aí fiz mais de 20 cursos, assim, de beleza, de cuidados com a pele. Isso porque eu já vinha, como sou muito clara, fundo ruivo, eu já tinha um problema de pele, como a senhora sempre muito sardenta. Então, eu ia na dermatologista desde os 20 anos. Eu não tomava mais sol, coisa que ninguém fazia. Então, eu não tomava mais sol desde os 20 anos. Eu já usava vitamina C quando ninguém usava. Então, todo mundo vê as pinhas que a gente toma, mas não toma o que a gente leva, né? Então, assim, esse processo de cuidado da pele não é de um dia para o outro. Eu juntei uma experiência de anos e era uma paixão, porque eu gostava. E aí, somado a tudo isso, eu conheci meu marido, que foi, assim, eu não digo responsável, mas ele que foi a válvula propulsora. Por isso, como é importante você ter um parceiro que te incentive, que te motive, que te coloca para frente, que te faz voar. E é legal a gente trazer isso para milhares de pessoas que estão assistindo e mostrar que sim, existe vida depois de uma separação e que sim, nunca é tarde para você ser feliz em todos os sentidos. E uma coisa vai puxando outra, né? Isso, então, é incrível. Você exatamente vira a página, isso. a energia muda, um novo parceiro que está te incentivando. Você renasce. Você renasce igual uma fênix e o seu brilho
você fica cada vez mais em evidência, cresce, né? E Esse brilho. atrai, é o E poder da atrai, atração. é o poder da atração. O contrário É. também. Então é muito importante não ficar em relações que tá te fazendo mal, Destrutivas. ou num trabalho que você não tem motivação para ir, que isso também é péssimo. Você vê quantos anos você não esperava um final de semana para poder relaxar. 2 dias, um feriado, que era um momento que você buscou e tinha sua paz. Tem que ser assim no dia a dia. Dependência econômica também, Isso é viu? muito importante. Então eu não com Eu certeza. não culpo as mulheres, eu falo de Sim, estratégia, porque a sim. mulher realmente, ela precisa pensar Sim. estrategicamente. Assim, não é um manual de como vai se separar, mas precisa. A gente Claro. precisa pensar com a cabeça. Exatamente. Falar, eu vou primeiro me recolocar profissionalmente, Sim. eu vou recuperar minha autoestima, eu vou começar a investir no meu propósito de vida, na minha verdadeira razão de estar aqui na Terra. E aí, então, eu vou esperar um momento para me separar, porque a dependência econômica, incrível. financeira, Segura muitos casais, né? segura. E uns E relacionamentos filho. ruins. Filho É a realidade de a muitas mulheres, realidade, da é. maioria. E dá para mostrar e pontuar que sim, é possível ser feliz, é possível renascer e é possível construir uma história de sucesso como a sua. É verdade. Agora tem um ponto muito importante: amar o que você faz. Sim. Isso é fundamental. Sua válvula também era a maquiagem, era algo que você resgatou lá da infância. Isso. E brilhava seu olho. Então é importante também a gente trabalhar e fazer o que gosta, ir atrás, estudar, se profissionalizar e traçar Mais do que uma tudo, nunca é trilha. tarde pra gente fazer o Não, que a gente não ama. é. Você vê, você tinha 42, 43, que por sinal é a minha idade de hoje. E como isso é importante mostrar que não tem idade para Não. recomeçar. Idade é só um número. Não tem Essa é a idade. real. Nunca é tarde para ser feliz. Mais do Nunca que é tarde. tudo. Exatamente. E não fique em relações ruins. Não fique no emprego que você não se encaixa. Mas pense estrategicamente. Com certeza. Agora vamos entrar um pouquinho nesse assunto que as mulheres amam, que é maravilhoso, sobre dicas. Vamos lá. Como que você escolhe os tópicos? Então, nós sabemos a sua mídia de sucesso, você é uma principal, né, influenciadora de beleza hoje, que fala sobre maquiagem, skincare. Qual é a sua curadoria? Como que você escolhe o que Uma você loucura. vai postar? Minha cabeça é uma loucura. E sempre foi. Eu acho que desde criança eu tenho essa cabeça criativa. Então, e eu ouso muito. Eu testo muito. Então, tem coisa que eu já fiz que não deu Sim, certo. Tem sim. coisa que eu fiz que já bombou. Tem conteúdos virais, então tem vídeos meus de 4 milhões, 5 milhões, 2 milhões, tudo mais. E são testes que eu faço. E eu tenho que, voltando à paixão, ao tesão, tem que me dizer Bater. alguma coisa. E são os conteúdos inspiracionais, onde são vindos do coração, são coisas que eu preciso dizer, eu preciso falar, insights, conversas, muita coisa do meu dia a dia, conversas como a gente está tendo agora. Às vezes eu gosto muito de novelas antigas, então eu faço às vezes novelas antigas, tipo, agora eu estava vendo Elas por Elas, que eu assisto do Sim. Globoplay. E aí eu faço um paralelo de como as mulheres se comportavam na época com as de hoje. Conteúdos que às vezes que eu percebo, por exemplo, para as criadoras de conteúdo maduras, elas seguem só a mulherada madura. E não é para seguir, a gente tem que dar valor no conteúdo das meninas jovens, porque elas entregam atualidade, elas entregam maneiras a imagem do Uma vídeo, outra visão, uma né? outra visão. Então, a gente tem que se alimentar de várias Sim. fontes. Então, eu sigo influenciadoras muito influentes que me inspiram, minhas inspirações pessoais, conteúdos técnicos como fazer, minha experiência de vida. E eu faço um pupurri disso e testo, e muitas coisas eu já sei que dá certo pela minha experiência. E mais do que tudo, é você também entender, não é o que eu quero. A rede social não é sobre mim, é sobre você. É a conexão que você cria com a sua audiência, entendendo o que ela deseja. Exatamente. Brilhante. E eu, como mentora, eu falo isso sempre para as mentoradas, né? Elas querem muitas vezes se colocar como influenciadoras digitais,
Aline, quero virar uma influenciadora. O que que eu faço? Primeiro ponto, o que você ama fazer. O que Isso. você ama falar. Porque você vai ter que fazer e trabalhar Todo dia. diariamente, né? É 365 dias por Exatamente, ano. com certeza. E é muito puxado. Então, você Muito. tem que ter uma entrega verdadeira. E o principal, qual a dor do seu público-alvo? O que que eles querem? Exatamente isso. E é por isso que alguns conteúdos eles viralizam mais que outros. É entender também o Exatamente. que esse público, a demanda quer, né? Isso é fundamental. Quais foram os maiores desafios desse mundo digital para você? Porque, obviamente, você começou do zero, você já tinha sua conta. Como que foi você reposicionar a sua imagem? Você era uma advogada. Como que foi isso? Reposicionar no digital a sua imagem? Porque é Nossa, eu difícil tenho no que começo, né? resgatar a Udrica Divina de 2019, né? Voltando, era assim. Eu tinha um perfil Drica Divina, que não era Drica Divina, que eu nem me lembro, era o meu nome primeiro, tá? E eu falava para todo mundo, falava maquiagem para todo mundo. Falava, gente, eu falo de maquiagem, de skincare para todo mundo. E, mais uma vez, o meu marido falou, amor, linda, vem cá. E foi doído, viu? Você não vai engajar. Não, como não? Você não vai engajar, porque você pode parecer muito bem com a idade que você tem, mas você é uma mulher de 46 anos. Na época eu já tinha 46 anos, 47, 8, acho que é porque foi 2019, até esqueci. Você não vai engajar. Você, por mais que você então, parenta, né, que tá bem cuidada, se cuida, tal, você tem que falar para mulher madura. E eu tô olhando aqui, não tem ninguém que fala sobre mulher madura. E foi um desapego, porque eu tive que Nossa, desconstruir toda uma imagem que eu projetei e desconstruir tudo isso e falar, não, eu vou mudar e vou falar para a beleza madura que não existia ninguém que falava de técnicas, olha. mas técnicas Sim, focadas. embasadas com Um com nicho. ensinamentos, né? Eu fui Sim. estudar em Nova York para falar de beleza madura. Eu fiz mais de 20 cursos. Eu trabalhei numa empresa coreana e lá eu aprendi tudo sobre K-Beauty, que ninguém falava de K-Beauty naquela época. Então, eu juntei tudo isso e transformei tudo isso para falar sobre o público de beleza madura. E como foi me reposicionar? Na verdade, a gente faz do limão uma limonada. Parece meio blasé, Sim, mas é. sim. É bem isso mesmo. Porque tudo começou com essa ideia do meu marido, falando, olha, você vai falar vamos falar de beleza madura. E aí a gente fez uma escola, a gente inaugurou uma escola de beleza, a escola Blush, que era uma escola voltada para maquiagem, para cursos profissionais, para beleza madura, automaquiagem e cursos de redes sociais para mulheres maduras. A escola inaugurou em 2018, em 2020 veio a Pandemia. pandemia. E a gente, quando a água bate na bundinha, a É. gente tem que fazer Sair da zona de acontecer, sair da zona de conforto. conforto. E aí, o meu marido de novo falou: Linda, a gente vai ter que lançar seu curso online de automaquiagem. E aí, eu comecei a focar toda a minha energia, todo o meu conhecimento para falar como se maquiar. Porque a gente tinha qual que era o nosso modelo antes? A gente só seguia meninas jovens. Claro. É aquela fórmula. Aquelas bases pesadas, Exatamente. seca, pó, baking, na época era do baking, cut crease, Eu falava, gente, isso não funciona, porque eu comecei a testar em mim. Eu falava, gente, carimba, Sim. marca, Craquela. você fica 10 anos mais velho que você é. Juntei toda a experiência que eu tinha lá, que eu aprendi, né, com os cursos que eu fiz e tudo mais, com a minha vivência também. Falei, gente, vamos apagar tudo isso, vamos mudar tudo isso aqui. Isso não é. A mesma técnica que se usa para jovem não é para beleza madura. E isso mexeu muito com o status quo. Tanto que eu levava paulada atrás de paulada. No começo, você tem que ter guts para você enfrentar as redes E não é sociais. fácil, né? Porque eu falo, as pessoas querem, elas são muito imediatistas, elas querem o resultado agora. Não é uma construção. E a gente sabe como isso é uma construção, dia após dia. Tem que ter muita resiliência também, Muita. né, Drica?
Eu acho que é uma Muita das palavras... certeza do seu É. E propósito. resiliência, saber que as É. coisas não vão vir fáceis e que, Não. assim como qualquer outro trabalho, tem muita entrega, muita dedicação, muito comprometimento. Muito. Isso é muito importante, né? Porque senão não vai dar certo. Ah, mas eu quero igual a da fulana, né? Aquela coisa de todo mundo querendo copiar todo mundo. E não é assim. Tem que ter autenticidade, tem que ter resiliência. Não, isso é... E você construir uma imagem, uma identidade própria. Própria. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu descobri que eu amo brincos. Sempre Sim. gostei de brincos, né? Então, eu gosto de brincos grandes e tal. Então, eu falei, eu tenho que ter uma marca registrada. Então, eu comecei usando os brincos, uns brincos grandes. Os meus óculos gatinhos. Então, eu fazia vídeo com e sem. Então, eu sempre tava com os brincos grandes. Você vê que mesmo aqui nas fotos eu tô com os brincões. Sim. Que eu virou uma marca minha. O meu óculos, gatinho, que era branco, que ninguém tinha. Lenço na cabeça, que na pandemia eu usei muito lenço. Tava com o cabelão comprido. E eu tinha mais comprido ainda, então eu usava muito lenço colorido. Então, eu criei uma identidade, que eu falei, gente, as pessoas precisam... Eu preciso chamar atenção. Eu preciso... Exatamente. E preciso a pessoa falar, olha a menina, a mulher de óculos branco, olha a mulher do brincão, olha ali. Então, esses 3 elementos foram muito presentes na minha... E você foi construindo, né? A sua Isso. imagem em cima, que a pessoa vai Isso. guardando. Isso aí, aliás, é uma dica bem legal para passar. Você tem que ter as suas marcas, porque senão você fica igual todo mundo. É mais de 1 Isso. bilhão de usuários no Instagram hoje. Você fica mais um na multidão e você não vai impactar positivamente muitas vezes, porque é muita gente, é muita demanda, ninguém tem mais atenção para nada. Então, com Você precisa pegar elementos, você tem que rápido. pegar. A coisa das mãos. A coisa do conteúdo rápido também, né, Conteúdo Drica? Eu vejo rápido. que os seus conteúdos, eles são muito objetivos. Isso. Tem um começo e um meio e fim muito bem desenhado. E o que prende, retém a atenção, o antes e depois, a transformação, né? Então, Uma coisa, eu me colocar real. exatamente. Então, assim, eu me lembro que quando... Acho que a gente até depois pode voltar um pouco nesse assunto, que quando eu entrei na menopausa, com 47, eu tava... Quando eu conheci meu marido, eu tava super bem. Mas eu engordei 15 quilos. Né? E eu me colocava acima do peso, e eu me lembro subindo uma ladeira, quase com 70 quilos, e eu falando, gente, putz, 47 anos é fogo, nossa, eu tô aqui 15 quilos mais gorda. E minha mãe me ligou e falou, por que você tem que falar a sua idade? Porque minha mãe é de uma outra geração. Por que você tem que falar que vai 70 quilos? Eu falei, mas é a vida das pessoas. A As vida pessoas, como nós ela é, somos né? assim. É a vida real. Vida né? real. Então, assim, e nós somos múltiplas. É. E você repara que as coisas hoje em dia, elas não estão mais rasas, né? Hoje em dia, você pega uma influenciadora digital que não tem consistência, ela vai ficar para trás. Vai. O que impacta mesmo são histórias reais, conexões reais, pessoas reais e autenticidade. É isso. É Não isso. tem muito segredo. Ah, o segredo do sucesso nas mídias. Seja você. Seja você. E as pessoas têm Traga dificuldade. sua Viu como as pessoas têm história. dificuldade de serem elas mesmas? Muito, O que é ser muito. você? Mostrar suas fragilidades, As suas suas fragilidades. necessidades. Então, assim, é falar sobre você e a gente entender que nós somos múltiplas. Sim. Eu falo de beleza, mas eu não queria ser escrava da minha imagem. É. Então, eu queria ir na padaria de chinelo, legging de academia, com um biriguete na cabeça. Essa é a Drica, como essa Drica aqui também Claro. é. A Drica que fica de chinelo, a Drica que vai pra praia, essa Drica aqui que vai pra cachoeira. Essas são as nossas múltiplas facetas. Isso é ser mulher. Exatamente. Isso é ser real, né? Isso é ser É real. a vida real. Ó, aqui, eu E tem muito vestido, glamour produzido. também em Isso. cima disso, das mídias sociais, fica aquele glamour, aquele mundo que muitas vezes não é real. E muita gente fica com a autoestima baixa. Ah, mas você fala isso, mas você é magra, mas você não tem ruga. Aprender a se amar, amar as suas imperfeições. E você que lida muito com beleza e autoestima, principalmente, a maquiagem gente, é um fortíssimo aliado para a construção de uma autoestima. Quando a gente se maqueia, você fica outra Nossa, pessoa. E não é nossa. só a maquiagem em si, né? A gente está falando de uma autoestima. Eu que não vem falo por trás. sobre maquiagem. Eu não falo sobre skincare. Eu falo sobre autoestima. Valor próprio.
eu chego mais fundo. Mais do que tudo, a gente precisa cuidar da gente, do valor próprio que a gente tem. Porque também não adianta você se maquiar, cuidar da pele e estar super bem arrumada se você não se sente segura, se você não se sente confiante e pronta mesmo, sabe? Precisa ter essa construção interna. Então, mais do que falar sobre beleza, sobre maquiagem, eu falo sobre autoestima, sobre valor próprio. E quando você olha no espelho e gosta de É um ser... reflexo. Olha que meu pai me falou uma vez. Ele falou uma vez, eu preciso me cuidar. Eu tô me olhando no espelho e não tô gostando do que eu tô vendo. Me fico até emocionada. Olha só. Porque meu pai, você tem que ver, ele tem 80 anos, ele vai 3 vezes por semana pra academia. Ele trabalha todos os dias. Ele vai sair do trabalho. Ele passa uns tonalizantes, às vezes ele tá com cabelo roxo, às vezes ele tá com cabelo chumbo. Eu falo, pai, o que eu vou saber? Cinza, parece que tá assim. Não, botei muito, agora tá azul. Então ele é assim, ele é super vaidoso e é uma pessoa muito ativa, que mostra pra mim que idade é só um número. É só um número. Que coisa. Eu estive recente no The Town e estava nem Mato Grosso. Nossa, 82 Não, é anos. incrível. Com uma performático. Eu falei, Seco. gente, seco. Foi lindo. Eu falei, nossa, virou meu ídolo, assim. Eu quero chegar ali com 82 anos. O que mostra como a idade realmente é só um número. Se você não está bem, se você não se ama, se você não se cuida, tem que cuidar do seu templo, tem que cuidar da sua mente, entender também. E eu acho isso legal do seu trabalho, porque você inspira diariamente milhares de mulheres. Sim, milhares. Ela pode estar mal, terrível, com uma depressão. Ela vai fazer uma maquiagem, ela vai aprender alguma coisa, ela renasce. Renasce. A mulher renasce com uma boa maquiagem, com uma boa roupa, ela vai sair poderosa. E isso muda completamente todo o dia dela. Ela pode estar mal, mas isso vai mudando, vai construindo uma nova pessoa. E é muito bonito isso. Gente, quando eu falo que o Pode dar Baque só traz pessoas inspiradoras. Olha que mulher sensacional, obrigada, inspira. Que missão linda que você tem, Drica. Obrigada. Que missão linda. Bom, vamos lá. Drica, quais são os 3 produtos de skincare que você não vive sem? Abre o jogo aqui pra gente. Retinol, vitamina C, protetor solar. Anotaram? Dicas exclusivas aqui, hein? Olha lá. Se eu te falar que desses 3, eu só passo um. Protetor solar. Gente, protetor não, solar? Meu Deus, Mas vitamina posso C de falar, vez em quando. Aline, não adianta você usar retinol, vitamina C, hidratante, ter 10 passos de skincare pra você não usar protetor É solar. verdade. Mas quem é mulher madura precisa usar retinol e vitamina C e protetor solar. Então, anotem as dicas. Como você adaptou a sua rotina de skincare ao longo desses anos, né? Para atender essa necessidade da pele madura? A pele madura é uma pele que demanda ativos em alta potência, mais potentes. A composição é muito importante. Mais do que tudo também, a permeabilidade. A gente não pode esquecer que não adianta ter um produto maravilhoso se ele não é permeável. O que significa? Ele não é absorvido nas camadas mais profundas da nossa pele. Porque diferente de uma pele jovem, que ela já tem bastante colágeno, elastina, hidratação, o ácido hialurônico está lá em cima e tudo, a gente está no processo inverso. Principalmente por conta das questões hormonais, que nos impactam seriamente. Você tem quando o pessoal me pergunta quantos anos é determinada uma pele madura? As pessoas se surpreendem, é 25 anos. Com 25 anos, a partir dos 25 anos, você perde 1% de colágeno ao ano. Nossa. Então faz as contas. Já Botox depois. O Botox, ele não cuida da pele, né? Cuida da pele assim, ele... Sim. Mas é assim, o que você precisa na pele madura, pensar que a gente envelhece de dentro para fora. Claro. Tanto é que nas minhas redes sociais eu falo muito de procedimento, porque é uma coisa aliado. Sim. Só que aliado. Um trata estrutura e o outro trata a pele. Então não adianta você cuidar da estrutura se a sua pele tá ruim. Exatamente. A textura, mancha, ela tá áspera, ressecada, não tá hidratada. Então tudo isso é um complemento. Então, você precisa adaptar o seu skincare de acordo com a sua idade
E precisa ter disciplina e constância, como tudo na Nossa, vida. verdade. Para você se desenvolver profissionalmente, você precisa ter disciplina e constância. Para você crescer na academia, crescer, eu digo, se fortalecer e evoluir na academia, disciplina e constância. Pra você emagrecer, né, Nicotina? É Então, isso tudo é mesmo. disciplina e constância. Não tem como fugir. E isso é uma característica que eu tenho. Eu sou uma pessoa disciplinada e E, constante. e faz diferença, Faz. né? Isso Essa para tudo. disciplina é fundamental, porque existe um processo também no skincare. Não é uma coisa que você faz um dia, depois de uma semana faz de novo, depois de um mês faz de novo, você não vai ver resultado. Fica uma coisa vaga, né? Vaga. Fica, não tem consistência, né? E qual o maior mito que você escuta com relação à pele madura? Que Primeiro, a você queria idade. desmistificar, que você escuta muito, né, da pele madura? É essa coisa da pele madura, que é uma pele com a partir de 60 anos, que não é sobre isso, porque a gente está falando, a gente tem que falar sobre prevenção. Como Sim, que a gente fala sobre prevenção? A gente tem que cuidar anos antes, que é o que eu falo muito nas minhas redes sociais. Então, assim, suplementação de whey, colágeno, suplementação de vitaminas, sim. porque não, a gente não, se a gente comer tudo que a gente precisa, a gente engorda, então fica aquele dilema. Então, você precisa prevenção. Então, você começa a cuidar da pele muito, Sim, vamos falando sobre isso. E a pele madura, é como eu te falei, ela é. Eu falo assim, 25 é ser muito radical. Na verdade, vamos começar a falar mesmo quando a gente começa a aparecer linhas. Então, não é 60 anos. Outra coisa também é a questão da base. Mulher madura, ela tem que cuidar muito da pele. Por quê? Quanto mais produto grosso e espesso você coloca na pele madura, e mais hum, seco, mais ela vai craquelar e vai evidenciar suas linhas e rugas. isso é terrível, né, E a Dri? gente, lembra que eu falei que muitos anos a gente foi bombardeada e nós vivemos a era dos jovens, das Sim, criadoras de conteúdo jovens, que tem um isso, papel super importante, mas elas têm uma pele sem textura, uma pele com bastante colágeno, bastante ácido hialurônico, lisa, sem linhas. E tem outro componente que as pessoas nunca pararam para pensar. Isso tem um porquê que elas usam bases mate, secas e bastante pó. Porque os hormônios estão em ebulição. Os hormônios estão ali produzindo muito óleo. Então, o que elas precisam? De produtos que controlem a nossa selosidade. exatamente, Quando a exato. gente vira uma mulher madura, que vamos lá, uma mulher 40 a mais, a gente começa a ter apesar que as mudanças hormonais ocorrem 10 anos antes da nossa menopausa, que é um dia da nossa vida. A gente pode até falar outro dia sobre isso. 10 anos antes. Então, as nossas, você vê aí, uma mulher que entra com 47, com 37 ela já começa a ter uma mudança hormonal. Hum, E aí a pele começa a ter o processo inverso, ela começa a ficar mais seca. seca, Então, tem que cuidar muito da da pele e hidratação, né? usar hidratação, skincare e usar as bases que deixam, por exemplo, um soft matte, que controle a oleosidade. A gente está falando isso de hoje, porque quando eu comecei não Sim, tinha produtos que controlem a oleosidade, mas mantêm a radiância da pele. Então, uma pele hum, madura bonita é radiante, que é é, diferente de uma pele oleosa. olha só. E muitas vezes em lojas, então essa mulher vai para uma loja e compra uma base errada para a pele dela por falta de informação. Isso aí. E acaba que você vê nítido, né? Quando você olha para a pessoa e fala, nossa, não tem nada a ver. A base que ela está usando, a proposta para a pele dela não condiz com o que ela deveria usar Aline, maquiagem não é para você usar em casamento. Maquiagem é para você usar todo dia. todo dia. E como é que você faz para usar todo dia? Uma pele bonita, que é assim, a pele. Vem cá. A pele é a rainha quando a gente fala de peles maduras. Não adianta você fazer um olho espetacular, fazer um blush espetacular. Não, é a pele, é base corretivo. Então, assim, capricha na pele, faz um skincare caprichado. Porque quanto mais você usa, mais você faz o skincare, mais você cuida da pele, menos maquiagem você tem que usar. Perfeita, É isso. perfeita. Anotaram? Anotaram? Perfeita. Então tá bom. É isso, gente. Não adianta também ficar passando tudo que tem, sem critério, sem. Não é isso. Não é isso. É não o é sobre menos é isso. mais, né? Less is Menos é more, mais, né? exatamente. Mas existem produtos que Claro. realmente enaltecem a nossa E é uma pele. pena que muitas vezes até as próprias vendedoras não têm Também tem informações para isso. cada tipo de pele. Fica uma coisa. Algumas lojas, claro que tem já, a gente conhece, né?
vendedoras que conhecem mais sobre pele, passaram por treinamentos, mas tem outras que não. Eu ainda entro em lojas que você vai em busca de alguma coisa, ela te passa uma coisa que não tem nada a ver, e você fica meio perdida porque não tem Aí você informação. fala, a Você Drica está Divina me correndo, falou que isso aí não é ah, não bom pra sei pele madura, não. não, hein? Então fica a dica aí para vocês seguirem a Drica, porque ela dá boas dicas, e aí vocês não vão passar esse tipo de problema. Agora, me fala uma coisa, voltando um pouquinho para as mídias sociais. A gente sabe que, uma vez que nós estamos expostas nas mídias, nós temos, nós temos uma missão muito bonita. Quer inspirar pessoas, quer ajudar pessoas, a gente está o tempo todo servindo pessoas. Mas, da mesma forma que isso é positivo, também temos os haters. Amo. Também temos pessoas que querem denegrir. Como que você lida com esses comentários maldosos, com pessoas que... Os haters. Quando eu comecei, era doído. Mas você sabe que tudo na vida é questão de cracas, né? A gente vai criando uma casquinha. Então, assim, quando eu comecei, por conta do momento, dos conceitos novos, falar de coisas novas, se posicionar, mostrar uma mulher madura nas redes sociais que não tinha ninguém. Então, também tem essa coisa. Nossa. Então, nossa, sua pele é horrorosa, porque eu sou muito sardenta. Ai, seu nariz é... E elas pegam assim, ai, seu nariz é grande. Como se isso me afetasse. Eu amo meu nariz. Até eu falo, gente, tem que se preocupar. Toma cuidado quem te dá opinião, porque às vezes ela tá falando mais sobre ela do que sobre você. Exatamente, é né? bem isso mesmo. Então, com o tempo eu fui criando essa casca, e entendendo o momento das pessoas, mas sofri muito no começo. Hoje em dia, eu transformei as minhas haters em inspiração. Em que sentido? Isso se tornou muito mais esporádico, mas eu ainda, vez ou outra, eu recebo. E o que me deixa mais triste é porque 100% de mulheres. Que coisa. Isso que me deixa mais triste. Se a gente não mudar isso, a gente nunca vai dominar o mundo. Não vai, não vai. Porque a mulher querendo abaixar a outra, né? Denigrir, puxar para baixo. Eu, por exemplo, eu fiz agora um post, né? E que ela fala assim, falando sobre os comentários maldosos que eu faço nas minhas redes sociais, que eu recebo no meu direct. Então era assim, nossa, que ridículo, você quer se passar por novinha. Então eu transformei esses haters em inspirações para falar justamente sobre o posicionamento da mulher madura, que a gente não quer se passar por novinha, que a gente quer estar bem com a idade que a gente tem. Exatamente. E nenhuma mulher madura que se preze hoje troca a sua segurança, o seu poder, sua força, sua experiência para querer ser uma menina, uma menina novinha. E eu sempre falo, né, que esses comentários e pessoas tóxicas muitas vezes estão próximos, né? São pessoas bem ligadas do nosso relacionamento, mas são aquelas pessoas que nunca vão ter coragem de postar. Nunca. E geralmente é quem não faz nada, né? Quem não faz nada, mas que vai apontar o dedo para te diminuir. Exatamente. Quer te diminuir. Então, tem uma teclinha ali, gente, bloquear. Fantástica. Bloqueia. Se te faz mal, se te agride, bloqueia. A gente não pode permitir que pessoas tóxicas eu restringo comentários. Existe uma moderação. A gente tem que se preocupar com a nossa saúde mental. Claro, a pandemia veio nos ensinando isso. E é engraçado que, como criadoras de conteúdo, a gente não para de querer criar conteúdo para audiências o tempo todo. Pega o celular e faz igual. Não faz. Não faz. Então, comentários tóxicos e pessoas tóxicas tem que bloquear da nossa vida, porque realmente não. Eu acho interessante porque ela assiste o vídeo, vê o vídeo todo e vai, tira um tempinho. Eu imagino ela. Não vou falar que ela é ridícula. O tempo valioso da vida dela para me atingir. Na verdade, eu tô falando mais dela do que mim. Total. Só que hoje em dia eu faço terapia também. Claro, isso me ajuda bastante nas redes para o meu trabalho, na minha vida pessoal. Sim. Então, a gente tem que se preocupar com a gente. Não isso. né? Nós falamos do negativo. E eu queria que você compartilhasse uma história bonita, inspiradora de alguma mulher que chegou no seu inbox e falou que você ajudou ela, que você inspirou ela. Conta algumas coisas pra gente. Todo dia eu recebo mensagens das minhas seguidoras falando, quando eu faço os conteúdos inspiracionais, ou divido a minha experiência. Por exemplo,
Um vídeo, um dos vídeos que me destacou também no TikTok foi um vídeo que eu gravei e demorei 6 meses para postar, que foi falando sobre minha separação, né? Então, para mim, era um ponto tão difícil, tão dramático, que eu fiz o vídeo, que é Maqui Fala, e contando a minha história. E nesse vídeo eu falo, eu fui vítima de um relacionamento abusivo, que eu me separei, que eu fui atrás do meu propósito, que eu construí minha rede social, e contei fiz essa história em 1 minuto. E esse vídeo deu quase 4 milhões de Olha, visualizações, mais de não sei quantos mil comentários. E foi lindo, porque as mulheres falaram, era o que eu precisava ouvir. É o que eu precisava, é o que eu precisava ter hoje para poder dar um sentido para minha vida. Nós mulheres ainda somos muito oprimidas. muito. Nós vivemos, a gente andou bastante, mas a gente ainda vive um mundo muito machista. A gente tem muitas coisas para romper. E muitas mulheres, como eu, foram vítimas e são vítimas de homens muito machistas, opressores, que chegam para você e falam assim, ó, ganha esse dinheirinho aqui só para você. Esse dinheirinho aqui é só para você. Pode deixar que eu pago todas as contas. Você fica feliz. Mas na hora que o negócio pega, aí você se vê com uma mão na frente e outra atrás. Então, foi lindo de ver, assim, eu acho que foram mais de 6, 8 mil comentários de mulheres dividindo comigo a história delas, Nossa. abrindo o coração delas para mim. Então, isso foi realmente transformador. E mais do que transformar elas me transformam também, né? E é uma troca, né, de energia muito muito forte. boa, Uma troca imensa de E energia. fora dos dia a dia, Drica, que lindo ouvir essa história. Isso se me precisar, preocupa, porque veja quantas mulheres que não passam por isso, né, diariamente, estão vivendo isso. E quando a gente traz as nossas histórias, o limite nós é que damos, né? Não é tudo que você precisa postar também. Eu acredito que a gente também tem que dar o limite Sim. da sua vida offline e a sua vida online. Eu até vi um dia desses uma frase que eu gostei muito, que é o melhor da vida acontece offline. O melhor e o pior, se você quiser saber, né? Então, a gente tem que também ter muito discernimento até onde que vai essa exposição. Concordo. Aliás, eu até te pergunto, até onde para você vai essa exposição? Qual o limite que você se deu para permitir? Qual foi aquele ponto que você falou, não, daqui eu não passo? Preservar a minha família, os meus momentos íntimos, eu acho. Sim, muitas vezes eu posto várias coisas durante o dia, mas eu não, às vezes ou outra, assim, eu coloco eu e o Fábio, a gente num momento mais romântico, ouvindo uma música, mas nada muito íntimo. Parece que eu me exponho muito, mas, por exemplo, eu não coloco muita coisa aquele prato de comida toda hora. Meu filho fala, mãe, não, meu filho tem 22, eu tenho 24. Fala, mãe, não quero, eu não quero me. Então eu falo, e para ele eu falo, posso postar isso? Isso, eu passo igual, viu, Drica? Eu tenho 2 meninos também, pelo amor de Deus, hein, mãe? Eu não quero aparecer. Isso, então eu tenho ali um limite que eu me coloco para eu poder guardar só para mim, sabe? Isso que é importante. A gente precisa ter coisas que a gente guarda só pra gente. E não precisa ser nem criador de conteúdo. Não, exatamente. É o limite que você dá para o digital. Exatamente. E cuidar da saúde mental. Cuidar da saúde mental. Porque eu acho que esse é um grande desafio com quem trabalha com mídias sociais, quem é criadora de conteúdo. Nossa mente está o tempo todo pensando em tudo, em estratégias, no que postar. A gente não desliga o celular. O que você faz para conseguir também dar esse detox digital? Porque isso é importante dizer, as pessoas estão muito ansiosas também com a questão de celular, com a questão de mídias, de postar. E é também importante a gente dar esse offline. O que você busca no offline que te dá hoje prazer, que te dá você desestressa e tira essa ansiedade? Por que gera uma ansiedade? Primeiro, eu respeito muito o meu estado de espírito. Essa semana eu fui fazer uma viagem para Santo Antônio do Pinhal. Então, eu tava no espírito de postar. Então, eu postei eu, a gente postei lugar de dica de viagem, meio um vlogzinho nos meus stories. Eu tava afim. Mas se eu não tivesse afim, eu tirava uma foto dali da lareira, uma foto da gente na banheira, uma foto, acabou.
E eu me respeito. Perfeita. Tem hora que eu tô super bem, tem semana que eu tô super bem, tem semana que eu não quero, porque eu, falo de outras coisas. Eu falo, por exemplo, de história da maquiagem, que era um conteúdo que eu fiz muito na pandemia. Então, eu coloco um conteúdo mais técnico, mais informativo, mais cultural, tiro um pouco da minha vida da Drica Divina para fazer um viés mais cultural, mais informativo, uma coisa assim. Então, você não precisa falar sempre da tua vida pessoal. Não. E tem que se respeitar o teu momento. Saber que tem dia que você tá bem, tem dia que não tá. E outra, né? O entorno também, os familiares, marido, namorado, tem que ter o limite, porque também quem tá em volta é meio complicado. Olha que interessante. Eu percebo que eu fico muito menos, por exemplo, se a gente vai num jantar. Eu vou no jantar, eu chego no jantar, às vezes eu filmo. Mas durante o jantar eu não tiro o telefone da bolsa. Tiro, uma vez para tirar alguma foto assim, 2, guardo meu celular. As pessoas ficam o tempo inteiro. É isso mesmo. Eu não consigo conversar, porque eu saio da rede social, que é o tempo inteiro na rede social, para ir pro real. E quando eu tô no real, eu quero usufruir do papo, da conversa. É o olho no olho. Né? Até a Fátima Scarpa veio aqui recente e falou, não importa quem seja, você tá contando uma história para alguém, escute a pessoa. Também concordo. Olho no olho. Esse negócio de ficar no celular, eu paro de falar na hora. Que também isso é um grande desafio nos nossos tempos atuais, essa conexão exacerbada, todo mundo quer ficar conectado o tempo todo, não pode perder nada, não pode esperar 5 minutos, e você perde conexões reais. Você está conversando com a pessoa e ela se sente desmerecida porque você está no celular. Quer dizer que o celular e as pessoas que estão lá são mais importantes do que está acontecendo aqui. Exatamente. Tem que se policiar. Tem. Só que é engraçado que para nós é o efeito ao contrário. Exatamente. Eu também. Eu tiro a foto, guardo, tchau. Não quero mais saber. Porque justamente eu priorizo o offline. Priorizo o offline. A gente estava agora, nossa, foi tão gostoso, a gente aproveitou, sabe? Então, assim, não é porque eu posto parece ali que eu postei a viagem inteira, mas as redes sociais são momentos muito pequenos. Muito pequenos, exatamente. Bom, eu queria agradecer a Tegra Incorporadora, ela está há 45 anos transformando vidas ao seu redor. A Tegra possui imóveis em todas as regiões de São Paulo, Moema, Campo Belo, Itaim, Brooklyn e muito mais. Então, prontos para morar ou só para você alugar e investir? Se você quiser saber mais, não deixe de acessar tegraincorporadora.com.br e escolha o imóvel ideal para você. Obrigado, meus parceiros Tegra. Bom, eu quero saber agora do TikTok. Ai, TikTok, TikTok, eu acredito que para você foi se reinventar de novo. Nossa, foi. Uma plataforma jovem, com público jovem, você com um público de mulheres maduras. Como foi tudo isso? Imagina, são 500 mil? 570 mil agora, seguidores, né? No TikTok. E eu fui eleita pelo TikTok a criadora de conteúdo para mulheres, a maior criadora de conteúdo para mulheres maduras do TikTok Brasil, né? Tem até vários outdoors eletrônicos espalhados pelo Brasil, e foi uma emoção, né? Eu fui eleita como referência como criadora de conteúdo para mulheres maduras pelo TikTok. Foi uma emoção incrível, porque o dia que a gente foi ver porque é um outdoor eletrônico, né? Sim. Nossa, quando eu esperava, eu sabia que aquilo lá ia sair, mas na hora que apareceu, eu falei, gente... Aquela emoção, né? Eu falei, não, nossa, meu Deus do céu, é muito único esse momento. O TikTok, porque assim, a gente tem que entender que as plataformas têm mensagens diferentes. Cada plataforma é única. O TikTok é uma plataforma de entretenimento. Então, entender a função de cada plataforma é muito importante, faz toda a diferença. Então, às vezes, tudo bem, você posta conteúdo no TikTok e no Instagram. Mas, às vezes, o conteúdo que eu faço para o TikTok e reposto no Instagram. E, às vezes, muitas vezes, as duas dão certo. Muitas vezes não dá. Às vezes, bomba no TikTok, não bomba no Instagram. Bomba no Instagram, não bomba no TikTok. Mas isso é estratégico. Sim. Eu faço um conteúdo mais... leve, talvez? Não, é mais... Descontraído. Não, ele é mais entretenimento mesmo. Por exemplo, eu faço coisas da J.Lo, então eu faço aquele react da J.Lo, copio, pego ela como inspiração, faço um vídeo atrás
E aí faço a maquiagem dela, faço uma maquiagem, tipo, super elaborada. Aí eu capricho na roupa, no brinco, no penteado, porque eles gostam disso. Então, quando eu me destaquei no TikTok por conta disso, acho que também porque eu entendi a plataforma. Eu entendi a Exatamente. plataforma. Porque muitas vezes a gente acaba repostando o que está no É, Instagram por comodidade. Mas também eu falo, tem que ter uma presença digital desde que você tenha constância nas postagens. Não adianta você abrir uma conta no TikTok e postar uma vez por ano. Não não. vai ter algoritmo. A gente sabe como é difícil a gente conseguir um algoritmo. Nossa. Agora, e esse público jovem? E aí foi, Como que foi foi isso? surpreendente, porque o que acontece? Foi uma aposta que eu fiz. Eu falei, Sim. não tenho nada para perder. Eu gostava do TikTok. Eu falei, gente, voltando ao que a gente estava falando antes, sobre referências também de jovens, é uma realidade. O TikTok é uma. Se você é criadora de conteúdo, você precisa estar no TikTok, você precisa estar no YouTube, você precisa estar no Instagram. Ai, eu não gosto de dança. Não. Porque é o seguinte: o algoritmo do TikTok ele é afiadíssimo. O pessoal fala que não gosta de dancinha, mas assiste o vídeo de dancinha. Mas depende muito da pessoa também, né? Uma pessoa mais formal, ela não vai conseguir fazer uma Ela assiste. dancinha. Ela assiste, mas ela Quando ela não vai assiste, conseguir fazer uma não, dancinha mas não no é questão de TikTok. fazer. Ah, porque me aparece só dancinha. Porque é o seguinte, ele vai, o TikTok, é o mesmo Instagram. É que o TikTok é mais apurado ainda. Se você parar para ver o vídeo 3 segundos, o TikTok entende que você gosta. Então ele te entrega, dancinha. Ah, agora se você passa, viu, pum, sobe, arrasta para cima, e é assim que se funciona a rede social. Ela te entrega aquilo que você consome. Exatamente, o tal do algoritmo Porque também. quando eu entrei, tinha dancinha, tinha skincare, conteúdo de skincare, conteúdo de maquiagem, conteúdo de cabelo, arrume-se comigo, transformação, tinha tudo. E aí eu falei, gente, o que eu gosto? Eu vou consumir e ver o vídeo até o final, Sim, ou ver mais de para a 3 minutos plataforma e entender. entender. Então, que a galera fala que não gosta, mas assiste. Então, se você não gosta, você não pode consumir E aquele o seu condomínio. público, ele é jovem E lá? aí, o Como que que é? aconteceu? Surpreendentemente, eu também fiz um vídeo que eu fiz uma maquiagem da Anitta, que também bombou, que tem 4 milhões de visualizações, que eu virei inspiração para o pessoal jovem. Olha, É que assim, eu tenho um conceito meio que, porque eu quero quando chegar na sua idade, eu quero estar como você. Eu acho, para mim, é um um elogio. elogio. Um Eu não grande vejo elogio. mal nenhum quando uma pessoa jovem fala, quando eu chegar na tua idade, eu quero estar com você. Porque eu virei inspiração, me Sim, tornei inspiração. sim. Que pele linda, como você cuida. Você Puxa, tá bem. vou mostrar meu perfil para sua mãe. Então, segue ela, a mãe, a tia, a prima. Puxa, que Nossa, eu tô bacana. te acompanhando para entender como que é se cuidar para chegar bem como você tá. E isso é muito Isso é importante, muito porque legal. significa que várias gerações Foram foram impactadas. impactadas com a sua mensagem. Isso. E não importa a plataforma, quer dizer, Não. a gente está falando de TikTok, Instagram, YouTube, enfim. É você também se encontrar no que é mais confortável. E tem muita gente que tem muita vergonha de gravar. Tem muita Aí já é outra vergonha de fazer coisa. vídeo, tem muita vergonha de se expor. Mas Aí também, se você não sai, não se permite ousar, como que você vai conseguir entender e crescer? Não é verdade? Então, como é que tem um ditado? Se você não experimenta a vergonha, você nunca vai experimentar o extraordinário. Acho que é uma coisa mais ou menos assim. Não é vergonha que fala, mas tem alguma coisa. Você precisa ousar para experimentar o extraordinário. é isso mesmo. Senão, nunca você vai sair daquela bolha. Nunca. Então, você vê que legal. E é legal da maquiagem é que você consegue um antes e depois muito expressivo, que as pessoas se inspiram. É um gatilho mental muito importante no marketing, né? Quando a gente fala de antes e depois, nosso cérebro se conecta com transformação. E a sua área, ela é 100% voltada à transformação. Então, quando você faz um vídeo que você mostra sem nada de make, como vai ficar, você fica até o final querendo ver como vai ficar aquela make. Então, a Exatamente. retenção, ela é muito interessante, e é muito É. grande. É saber entender também essas particularidades do seu trabalho e ver como que você vai aplicar para segurar a audiência. E olha que coisa legal, tantas gerações que te acompanham, querem fazer a maquiagem, querem aprender e o céu é o limite, né? Agora, vamos lá, qual é o segredo para
manter a pele madura com aparência saudável? E você até já falou, na verdade, né? Nós falamos daqueles produtos. Tem mais algum segredo que você lembre, tirando o skincare e o A protetor? alimentação, é assim, a gente precisa, grandes problemas, na meu ver, é você não aceitar que você está envelhecendo. Quando você não aceita que você envelheceu, você continua usando o produto que sua filha usa, que você usava 10 anos atrás. Você continua se alimentando da mesma Isso maneira. mesmo. Você não repõe nutrientes através da suplementação. Entender que o envelhecimento faz parte da vida, todo mundo vai envelhecer. Sim. Como eu vou encarar isso? Eu tô ficando velha. E eu preciso mudar minha maneira de pensar, me encarar, como eu vou encarar o envelhecimento. Para quê? Para que eu envelheça bem. E aí, proteína. Quem não come, não dá estrutura. A gente está falando de estrutura. Então, proteína, colágeno. Porque quando a gente fala de envelhecimento, quando a gente fala de colágeno, quando a gente fala de proteína, e proteína whey protein, é carne de peixe, carne de frango, é proteína, é colágeno. A gente fala da pele daqui, da pele do coração, da pele do intestino, do cérebro. Perfeito. Que a gente tem que pensar no envelhecimento cerebral também. Então, um cérebro sadio, um coração forte, alimentado, né? Vai com você suplementada, com suplementos próprios para sua idade, consulta uma nutricionista, ela para te dar, você precisa suplementar. Claro, tem que Isso ter um apoio. compõe a saúde. Pele, cabelo, unha é saúde. Saúde e qualidade de vida. Não vai poder beber Isso é como você muito bebava importante. antes, não vai Porque poder não tem comer a como. quantidade, sabe? Não tem como, O não nosso tem, organismo vai mudando. não tem segredo. É. Mas assim, não é para pirar também. Não, é. Porque eu não tô na idade de me pirar. Eu não posso viver de alface, filé de frango, Vou não. comer, não Eu vou isso, preciso ter não. uma coisinha, uma É. válvulinha de escape. Claro, claro. A tal história do equilíbrio, né? A gente está falando de saúde mental, física, autoestima. E isso tudo compõe uma qualidade de vida. Isso. Bom, toda semana eu tenho um momento Comunidade da BAC, que você faz as perguntinhas lá no meu Instagram, @AlineBach. Sempre eu ponho ali meus convidados e abro a caixinha para vocês tirarem suas dúvidas. Drica, Bora. mas choveu perguntas, hein? A mulherada Adoro. quer tudo saber. Vamos fazer um Então, vou ping-pong. fazer um ping-pong aqui. Você vai me respondendo, a gente já vai anotando aí as sugestões. Então, vamos lá. A Adriana quer saber como escolher a base certa para a pele madura não craquelar. Se você tem alguma recomendação de produto. Bases fluidas, mais fininhas. No caso, se você tem uma pele oleosa, uma soft matte. Se você tem uma pele seca, uma mais hidratante. Essas são as melhores bases. Quando a gente fala de fluidez, é fluidez mesmo, ela pinga, ela escorre. Então, a melhor forma é você coloca na plaquinha, ela vira. Escorreu, é uma base fluida. É essa aí. Se ela vira um tijolo, ela é uma base. Sabe aquela que você gruda? Tá. Não escorreu? Aí é uma base mais consistente. Então, é a dica aí para Adriana. Fernanda quer saber qual o seu truque favorito para realçar os olhos sem exagerar na maquiagem. Sem exagerar na maquiagem, cílios para postiços. realçar. Aliás, uma outra pergunta que veio foi: como que a Drica coloca cílios tão fácil, de uma forma fácil? Outro truque é usar espelho de aumento, né, gente? Então, o espelho de aumento é 10 vezes, não é mais 5 vezes. É aquele espelho de aumento grande que tem um lado 5 vezes, outro lado 10 vezes. Aí você tem espelhinho, espelhão, e tem que estar, porque assim, a gente não enxerga. É. Então, e tem algum truque para colocar os cílios? Porque eu também acho tão difícil. Não sei se sou eu, se é a minha mão, não sei o que é. Quando a gente fala de maquiagem, a gente tem uma questão de cabeça, principalmente fala de beleza madura, porque a gente diminui a distância da sobrancelha, da distância da base da sobrancelha para a raiz dos cílios. Então, quando eu falo de cílios postiços, também não pode ser uns cílios postiços muito grandes, porque senão ele fica encostando aqui na sobrancelha. Então, tem que ser um menorzinho, aquele que faz, por exemplo, mais gatinho, de cantinho, que são mais leves. Eu tô de cantinho hoje. Inclusive, na Xiglan tem vários. Você coloca lá, olho de gato, cílios, olho de gato.
Lá já vem cortado, não dá nem dar trabalho. Já vem cortado para você colocar no cantinho. Talvez você tenha que ajustar um pouquinho, mas é queixo para cima, queixo para baixo. Esses movimentos, olhando o espelho aqui, por exemplo, se você precisa aumentar o ângulo dessa pálpebra aqui, ó, para você poder encaixar. Então, você tá o espelho aqui e você tem que botar o queixo para cima, espelho perto e olhar para baixo. Então, você vai lá, ó, chega pertinho, olhando para baixo. Faz assim, ó, a galera faz assim para colocar assim, nunca vai conseguir, porque você diminui a distância, né? Entendi, interessante. Esse espaço fica, ó, se você faz assim, lá no espelho, você não enxerga. Agora, uma dúvida minha. Como você vê aquelas pessoas que colocam o cílio mesmo, que ficam com o cílio? Posso me abster dessa? Eu tenho a minha opinião, mas não vou falar. É bom ir trocando, coloca postiço, talvez. Pode usar. Não, mas eu acho que o problema não é questão disso. O problema é que É o bom senso. tem que ter bom senso. Na verdade, bom senso, gente. Não é colocar aquela taturana, Então, aquele negócio, aquela aranha cheia, que você olha, que a pessoa pisca, você só fica olhando. Então, o problema é esse. Você olha para a pessoa, de longe você já sabe. E aquilo vira o ponto focal, central. Você não consegue ver uma harmonização, você não, tem não harmoniza grande o problema rosto. para pele madura isso. Quando a gente vai colocar o cílio, a gente tem que levantar o cantinho. E o que eu vejo que elas colocam, o cílio até aqui embaixo. Blocado, mas até aqui embaixo. Então, esse cílio aqui, ele fica assim, ó. Então, forma uma sombra aqui, ó. E aí, cai o olhar. Quer dizer, ao invés de enaltecer, já... Isso. Entendi. Natália quer saber como equilibrar a maquiagem para parecer elegante e não exagerada. Leveza, menos é mais, simplicidade. Por exemplo, eu já fiz uma maquiagem leve. Eu coloquei uma base tinted, que eu sempre tenho até um vídeo meu. Tint é uma base muito leve, hidratante, mas tem as sem óleo, né? Mas tem um efeito são skincare, unem skincare e maquiagem, que elas não têm a função de cobrir a pele, assim... cobrir todas as nossas imperfeições. Você ainda consegue ver algumas manchas, algumas sardas da nossa pele. E elas são muito leves. Então, bases tinted, bases bem leves, o menos é mais. Sem aquelas placas de iluminador, coisas muito em pó. Então, tudo isso no meu perfil eu falo. Onde colocar o iluminador, porque o iluminador ele é lindo, deixa a pele linda. Que tipos de produtos são melhor se usar produtos mais cremosos, que deixam essa pele mais leve, sem craquelar. Bom, Natália quer saber, agora está em alta o skincare coreano. Lá elas mantêm a pele mais molhadinha e brilhando. O que você acha? Maravilhoso, adoro. Gente, porque é o que eu falei no começo. A pele é a rainha quando a gente fala de maquiagem para peles maduras. E entender que esse brilho é diferente de oleosidade. Viço. O que é uma pele jovem? Uma pele com vício. Você olha para uma menina jovem, ela tem um vício natural. Por causa do ácido hialurônico e, claro, o colágeno. Então, esse vício ele tem que ser aqui, ó. Essa luminosidade. Então, a coreana, ela faz essa skincare porque ela valoriza muito a pele. Tanto é que elas usam pouca maquiagem. É verdade. Produtos muito fluidos. Então, o que elas fazem? Aí é uma questão também cultural. E também entender que a Coreia é um país mais frio. Então, esse calor, muita gente tem que falar que o Brasil tem uma dimensão continental. A gente tem muitas mulheres do Nordeste que não aguentam o calor. Então, mais um motivo para você cuidar muito da sua pele e usar bases leves, pós soltos, coisas que enalteçam e valorizem o vício da pele. O vício é a luminosidade. Agora, uma curiosidade minha, tá? Uma dúvida minha. O que fazer para, até pegando esse gancho do calor, o que fazer para a maquiagem não derreter? Porque às vezes a gente passa um lápis de olho, às vezes você faz uma maquiagem, põe lá o seu sprayzinho de primer, tudo aquilo. Mas a maquiagem, ela derrete. Para preparação de pele, de novo. Então, começa ali lavando o rosto com um sabonete próprio para o seu que controla a oleosidade. Não usar sabonete de limpeza profunda, que eu falo muito sobre camada manto hidrolipídico.
Você tem que preservar o manto hidrolipídico da pele, principalmente falando de pele madura. Esse manto hidrolipídico, que é os óleos naturais, compostos basicamente de ceramidas, eles que hidratam a pele, mantêm a pele hidratada. Por isso que peles oleosas envelhecem menos, porque elas têm mais ceramidas, mais oleosidade natural. Olha Pele só. seca, não. Então, você usa um sabonete de limpeza profunda, você retira essa proteção natural. Então, recuperar esse manto lipídico. Qual que foi a pergunta? Para não derreter no Então, calor. usar um produto que controle a oleosidade, o sabonete que controle a oleosidade, usar um hidratante livre de óleo, por exemplo, né? Então, pessoas que moram no calor têm a oleosidade Sim. acentuada. Então, fazer um skincare focado para o seu tipo de pele e pode usar uma base mate, mas tem as bases soft matte. Um produto que eu acho maravilhoso é você usar uma bruma com zinco. O zinco, ele ajuda a controlar a oleosidade da pele. Então, tem uma da Bruna Tavares, por exemplo, que eu procurei outro dia, que foi a única que eu encontrei. Tinha uma, inclusive, de uma outra marca, mas sumiu do mercado. O zinco ajuda. Você pode aplicar um pó, mas usar um pó solto, sabe? Sim, para controlar. Vai aplicar o lápis, tem que selar o lápis com uma sombrinha, porque senão ele vai derreter. Porque é cera. Cera derrete. No calor, então? Então. E tem gente que vai Então, bem você aplica maquiada o na lápis, praia. vem com um pincelzinho e só pressiona em cima do lápis. É que nem quando a pessoa chora, ou vai pra praia, vai de rímel, começa tudo aí. Ave Maria, isso não é elegante, não. Ai, vamos lá. A Júlia quer saber se você indica e faz exercícios e massagens faciais para estimular o colágeno. Se você tem alguma dica. Eu não gosto. Exercício facial, vamos lá. Eu sou contra. Porque é o seguinte, vamos entender como que é a formação da ruga. A formação da ruga é por excesso de movimento, é o movimento do rosto. O Botox, o que ele faz? Bloqueia. Ele bloqueia. O Botox é considerado preventivo, porque ele bloqueia o movimento. Então, se você fica fazendo musculação, você tá... Tá estimulando. Agora, massagem facial, por exemplo, essas massagens de efeito lift, porque elas potencializam a penetração do produto, elas fazem também um momento de autocuidado, sabe? De você também se acariciar. Mas assim, eu gosto, acho que faz diferença, porque movimento repetitivo, por exemplo, você vai fazer, toda hora você aplica um produto para baixo, você já tem a força da gravidade. Claro. Por que não aplicar para cima e já fazer uma massagem facial, São sabe? detalhes que no final... Que somados ao longo de anos. Exato, faz diferença. Faz diferença. Né? Agora, uma dúvida muito legal que eu tô vendo aqui, da Tatiana, e ela aborda um assunto que também é a minha dúvida. Pescoço. A gente fala muito na maquiagem só do rosto, e o pescoço? Tem poucos produtos no mercado de pescoço. Engraçado, Uma dica, tá? Tudo que você usa no rosto, você usa no pescoço. E para não manchar de maquiagem na sua roupa, no pescoço? Por isso que eu não gosto de passar no pescoço. Porque às vezes mancha. Então, mancha, principalmente se estiver no frio, gola alta. Ou uma blusa branca. Isso, eu não gosto. Então, assim, claro que se você quer uma maquiagem que faz tudo, uma maquiagem mais profissional, aí você desce pro pescoço. Mas eu evito usar no pescoço. Por quê? Por isso que a gente tem que ser muito criterioso na hora de escolher o tom da base, que o tom da base tem que ser igual ao do pescoço. Então, a melhor maneira é você experimentar entre o pescoço e o colo. Por que algumas vendedoras, quando elas pegam daqui, né? Não pode. Não? Não pode experimentar na mão. É aqui, ó. Não acredito nisso. É aqui. É entre o rosto e o pescoço. Mas, agora assim, às vezes algumas querem também no colo. Só que tem uma coisa na mulher madura. Muitas mulheres na menopausa, elas ficam com o colo rosado, quente. Então, você fica com aquele... diferença. Você já viu, por exemplo, mulheres que ficam com o colo rosa? Sim. Isso são por conta da menopausa, do climatério. Então, se ela fica quente aqui, o tom da pele dela vai alterar. Então, se ela experimentar a base aqui, provavelmente vai ficar, quando ela passar no rosto, vai ficar muito clara. Então, o ideal é ser entre o rosto e o pescoço. Então, você traz ela aqui mesmo. Olha, uma dica de ouro. Eu, a vida inteira, fui em lojas especializadas. A vendedora vinha aqui, olha, aqui, seu tom é esse. E nós, pessoas leigas, você vai e compra.
Nossa, Não, não que pode. bela dica essa, adorei. Como disfarçar o melasma na base? Qual base você indica para melasma? Melasma já entra num, assim, porque quando a gente fala de pele madura, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É. Você tem que fazer escolhas que no que sentir sentido. Se o que te incomoda mais é o melasma, você vai ter que usar uma base mais grossa. Acho que é uma das poucas exceções. Sim, para Hoje cobrir, né? para cobrir, por exemplo, tem um protetor solar. Eu adoro fazer uma maquiagem com protetor solar, com base. Porque eu acho que é uma forma da mulher usar base e ainda estar protegida de uma maneira prática. Então, tem um protetor novo com base da La Roche-Posay que ele tem alta cobertura, mas ele não é ele é fluido, mas ele tem muito pigmento. Então, ele faz uma super cobertura. Outra coisa é você usar um corretivo. O corretivo, se eu não me engano, é o lilás ou o salmão. Agora me deu um branco. Se eu não me engano, é o lilás, que é para manchas, para melasmas e sardas, se eu não me engano. Cobre bem. Então, você passa o corretivo, faz o seu skincare, passa o corretivo lilás. Agora me deu um branco. Passa o corretivo lilás fininho, e aí por cima você vem a base ou o protetor solar. Tem algumas, por exemplo, tinha uma base chamada Derma Blend, que ela tem até um vídeo que ela cobre. Não sei se você lembra, tinha um cara tatuado. Sim. Então, ele fez uma propaganda da Derma Blend, que foi ele se cobriu, ele nunca tinha Olha. anos e anos que ele não se via sem tatuagem, porque tem tatuagem de caveira no rosto, corpo inteiro. E a Derma Blend maquiou ele inteirinho. Nossa. E ele se viu sem maquiagem, sem tatuagem, porque é a única base, uma das poucas bases no mundo que... Alta cobertura. Altíssima cobertura. Mas não vende mais no Brasil, parou de... É da Vichy. Da Vichy. Da Vichy. Sensacional. Então... Agora, uma dica importante que eu queria que você passasse, que até a Gabi perguntou e também é uma dúvida minha. Isso é para quem trabalha, mulheres que trabalham e viajam muito, viagens de negócios, o que não pode faltar na sua necessaire de viagem, de trabalho? Eu levaria um protetor solar com base. Então, primeiro, fazer o skincare dela, né? Mas assim, vamos pro prático, né? Lavar o rosto, você hidratar, óleos de pele e protetor solar. Você tem ali um kit mínimo. Sim. Protetor solar com base. Então, o protetor entra nesse último passo do skincare, que já é um brá. Assim, um pozinho solto, um blush, e eu ainda mais. Eu acho que você pode, por exemplo, eu faço muitos vídeos assim, você usar um batom como blush, batom como sombra. Então, você pega um tom de malva, um tom de pêssego, que são tons que eles funcionam para vários tipos de pele. Vários tons de pele. Então, você pega com um batom, você consegue fazer um blush, um batom, uma sombra. E você não precisa estar sempre com sombra. Então, usa aquele mesmo batom como batom e como blush. Máscara de cílios, um pozinho solto, acabou. Tá maravilhosa, não precisa de mais. Não precisa de mais. E agora, falando de batom, a gente falou pouco da parte dos lábios, né? Dessa mulher madura. O que valoriza e o que desvaloriza falando de batom? Eu não gosto de batom marrom. Porque o marrom já é você que também... Você fala de moda também. Sim. O marrom é uma cor triste, meio deprimida. Marrom mesmo. Essas cores muito escuras que deixam a mulher abatida. E tem uma explicação isso. Inclusive, depois eu falar sobre o batom vermelho. Não sei se a gente tem tempo. A mulher, à medida que ela vai envelhecendo, ela vai perdendo cor. Por quê? Por causa da vascularização. A vascularização diminui. Tanto é que, às vezes, você vê uma mulher muito velhinha, ela é bem branquinha, bem disputada, perdeu a cor. Então, a gente precisa trazer cor. Cor é vida. Por isso que a gente também tem que, na hora de escolher conteúdos que a gente vai seguir, criadoras de conteúdos, a gente precisa estar focando nossa escolha de acordo com as nossas necessidades. Uma menina jovem, ela tem já a cor na pele, ela fica bronzeadinha, ela é toda colorida naturalmente, a pele brilha. A mulher já começa a fazer... Então, você tem que usar as cores ao nosso favor. Eu gosto dessa coisa bege, caque e tal. Mas no rosto, por exemplo, trazer vida, trazer cor. Ah, mas eu não gosto de batom vermelho. Alguém me falou que mulher madura não pode usar batom vermelho.
Vamos pensar numa sociedade machista, onde a mulher na menopausa, o que é a menopausa até alguns anos atrás? Era o fim da vida da mulher. Certo? Verdade, total sentido. Então, a partir da menopausa, a mulher morreu, acabou. Ela não tem mais valor nenhum, até um tempo atrás, vamos falar. Então, a gente está se recolocando no mercado como essa mulher está mudando paradigmas. Essa mulher perdeu cor, ela estava começando a desbotar, perdendo a vascularização, perdendo essa força, vício, né? esse O tal do viço. vício que nós Então, falamos. se colocou que a mulher madura não pode usar batom vermelho. Hum, Por quê? O lábio remete à jovialidade. Um lábio vermelho chama carnudo atenção. é carnudo aqui e carnudo ali. Olha que interessante. Entendeu? Se a mulher usar batom vermelho, ela tá querendo se colocar como uma mulher sensual. Sim, Querendo dizer que ela ainda tá tá no jogo. no jogo ainda. Mamãe tá on. Então, mãe tá on. Só que até algumas gerações, uma geração passada, a mulher, a partir do climatério, da menopausa, ela acabava. Era considerada descartada. E aí, se colocava que essa mulher tinha que se vestir como uma senhorinha. Eu vejo Sim, isso pra minha sim. avó. E hoje em dia você pega como mudou, né? Você pega mulheres incríveis, incríveis, que são maduras e nem parece a idade que tem. Não tem isso mais. Não tem. Impressionante. Então, o vermelho. Primeiro, a gente tá falando de colocar cor nos Sim. lábios. O vermelho. Eu não gosto de vermelho, mas peraí, a gente tem... Primeiro, por isso que é importante a gente fazer tem uma assessoria de imagem coloração. pessoal. Coloração Isso faz toda a pessoal. diferença também, né, Drica? Nossa! Toda mulher devia descobrir. Às vezes não precisa gastar. Olha, eu quero descobrir se eu sou primavera brilhante, outono. Não, porque assim como a roupa, você vai entender que tom de maquiagem que combina na sua pele, que valoriza ou que te desvaloriza. Isso. Faz toda a diferença. Eu, por exemplo, eu coloco vermelhos fechados, eu mudo, eu fico Claro. triste. É. Então, assim, só que é importante, tem vermelhos rosados, vermelhos Sim. alaranjados. Ou seja, tem vermelho laranja. opções. Tem opções. Vermelhos abertos, fechados, Claro. brilhantes. É que Então, nem é descobrir o seu esmalte. vermelho. É, exatamente. Isso, Exatamente o tom. Bom, toda semana nós trazemos aqui no Pod da BAC o momento like. O que seria esse momento like? Eu gostaria de saber o que a minha convidada, para que você dá like na sua vida, Drica? Bom, primeiro eu vou dar like pro meu marido, Ah, que é o amor da minha vida. Like pra minha família, para meus filhos, mas eu dou like pro amor. Eu dou like pra paixão pelo tesão. Tesão, libido, não é só sexual. Libido, tesão, paixão, amor é pela vida. A gente precisa cultivar esse tesão, essa libido, esse prazer pela vida. É isso que nos move. Por isso que é importante a gente entender o propósito que a gente deixou nessa. Porque a gente não, no final das contas, daqui 200 anos a gente não vai mais estar aqui. é verdade. Ninguém vai lembrar mais da gente, mas vão lembrar do que a gente fez. Com certeza. Da paixão que a gente teve, a marca que a gente deixou na nossa existência. E você consegue mudar o DNA de uma geração. Nós somos revolucionárias. A nossa geração é a primeira geração que mudou a maneira de encarar o envelhecimento. Verdade. Nós somos desbravadoras. Eu fico emocionada com isso. Porque eu sei o significado que a gente vai ter daqui a uns anos. As pessoas vão lembrar da gente como uma geração que desbravou um estilo de vida e, mais do que tudo, um modo de encarar o envelhecimento. Exatamente. Tirando a mulher e o homem também dessa posição de que, a partir de uma certa idade, minha vida acabou. É isso que eu dou like para a vida, pelo amor, pelo tesão, pelo libido. Por isso que sem isso, a gente não faz nada nessa vida. E eu até aproveito e pego esse gancho para perguntar para você qual é o seu propósito. Meu propósito já está sendo feito, que é exatamente esse, mostrar a alegria da vida, que a gente só está um recomeço, que na menopausa, que o climatério, que o envelhecimento é um recomeço. É só a maneira como a gente vai encarar isso, esse novo momento. Entender que as nossas transformações vão ocorrer,
Mas como fazê-las a gente mudar isso da melhor forma possível? Como viver com tudo isso, com as mudanças hormonais, com o impacto da sociedade, com tudo isso da melhor forma, Nossa, lindo. Nossa, através da beleza. da beleza. E a por que não? beleza não é só maquiagem e skincare, é a beleza da autoestima, do valor próprio. A É beleza isso, da a vida. beleza da vida. Que lindo. Nossa, eu só tenho que te agradecer. Imagina, Nossa foi hora incrível. voou. Voou mesmo. Que prazer. Que linda a sua história. Obrigada a Você você. me inspira muito, Ai, saiba linda, disso. A Ana. gente tem uma história muito Tem parecida. mesmo. A gente já conversou isso É. quando a gente se conheceu. E ver você renascer, ver você se superar, me dá muita força e dá força para milhares de mulheres. E que linda a sua trajetória. Você é uma mulher inspiradora. Obrigada, Seu Lili. propósito de vida é lindo. Que você continue fazendo a diferença na vida das pessoas, Drica. Obrigada. Tenho Nossa, muita satisfação de ter a sua amizade, de ter te acompanhado tão de pertinho. E vocês não deixarem de seguir a Drica Divina no Instagram, no TikTok, maravilhosa, no YouTube. no YouTube. Meu canal do YouTube a gente lançou, pessoal, olha que incrível que pareça, faz 5 meses que a gente, Olha 5, só. 6 meses. Era o meu medo, tá vendo? Todo mundo tem um medo. Tá vendo? E eu falei, não, vai com medo mesmo. Com medo mesmo e Então, a tem gente- que, é, tem que se permitir, né? Exatamente. Então, esse foi o Pod da BAC com a maravilhosa Drica Divina. Quarta que vem, então, te espero para mais um Pod da BAC. Até lá! Até breve. Kisses!